Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa, então tá, ó. Bom, que a gente sabe, né, que o Bolsonaro é um cara bastante polêmico, a gente sabe, mas essa semana o cara apelou, ele exagerou demais, e isso mostra o quanto ele não tá comprometido, o quanto ele não sabe o que é decoro, né, o que é se comportar como um presidente, e aliás, para jornalistas estrangeiros, manchando sim a imagem do Brasil. A gente tem que lembrar, galera, que o que traz investimento estrangeiro não é só coisas como a reforma da Previdência, a reforma tributária, essas coisas, mas sim também a imagem que o Brasil passa, do ponto de vista de respeito aos direitos humanos, destaques ambientais e tal, e até, por exemplo, a questão do nepotismo, etc. Então eu quero listar para vocês aqui alguns dos principais acontecimentos, né, que eu separei para vocês, que demonstra como que o Bolsonaro ainda não está preparado para representar um país como o Brasil, que é a oitava economia mundial, tá? Primeira coisa, ao longo da semana, teve toda aquela disputa, né, toda aquela polêmica em relação ao Bolsonaro indicar ou não o Eduardo Bolsonaro como embaixador lá nos Estados Unidos. E ele falou que ele vai indicar mesmo, que não tem nenhum tipo de problema, que ele já fritou hambúrguer, entregou pizza, sei lá o que mais ele fez lá nos Estados Unidos, e que isso, né, a boa relação que o Trump tem com a família Bolsonaro, isso já seria um ótimo argumento que sustentaria a indicação, por exemplo, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro como embaixador. Lembrando que não é uma relação de embaixada, não é uma relação de famílias, muito menos uma relação de governos. É uma relação de Estado. Ou seja, embaixador tem que ser um cara totalmente preparado, tem que passar pelo Itamaraty, prestar o concurso no Rio Branco, tal. Tudo isso, geralmente, né, para você receber uma honra, depois de 30 anos, mais ou menos, como diplomata, é que você vai ser embaixador lá nos Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele não conseguiria representar, por exemplo, o Estado brasileiro. Vamos dizer que os democratas ganham as eleições ano que vem nos Estados Unidos. Pronto, as relações Brasil e Estados Unidos já estariam completamente comprometidas. A segunda declaração que ele deu pra gente aqui foi falando que os dados da economia brasileira estavam maravilhosos e que era uma mentira, né? O que a esquerda tá querendo colocar na gente, que não, a economia brasileira tá mal. A gente não pode esquecer que só esse ano as previsões de crescimento do PIB, elas, assim, reduziram quase 20 vezes, tá? Então, eu achava que ia crescer 2%, depois 1,5%, 1%. A previsão hoje depende muito, né? Se a reforma vai ser aprovada, se vai ter reforma tributária ou não, mas a previsão, ela não chega a 1% do PIB. Ou seja, os dados da economia são péssimos. E pelo menos eu não vejo o governo Bolsonaro apresentar um outro tipo de proposta que não seja a reforma da Previdência. A reforma tributária, por exemplo, é bem provável que seja uma reforma do Congresso, não uma reforma do governo. Beleza? O terceiro ponto aqui que ele falou é que tem que ter filtro na Ancine sim. Que, como é que é? Se não puder ter filtro, nós a extinguiremos. Para quem não sabe, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, né? Ela serve como um órgão fiscalizador, regulador e incentivador do cinema nacional. Lembrando que a Ancine, ela muito mais gera dinheiro para o Brasil do que tira dinheiro do Brasil. Ele até usou o filme, por exemplo, da Bruna Surfistinha, né, para falar que era um filme que não deve ser incentivado pelo governo nacional. E aí eu te pergunto, quem é o presidente para definir o que pode ser arte e o que não pode ser arte? Convenhamos, galera, que o filme da Bruna Surfistinha empregou uma série de pessoas, vou até colocar o dado aqui pra vocês, ó, empregou uma série de pessoas, movimentou a nossa economia, se eu não me engano, mais de 20 milhões de telespectadores, e com certeza não é um filme pornográfico. Sim, é um filme que tem ali, né, algumas indicações, algumas cenas mais picantes e tal, mas até por isso que existe uma indicação etária pro filme. Já existe uma limitação, não é qualquer um que pode, não é uma criança que pode ver aquele tipo de filme, percebe? Então ele já mostra mais uma vez o preconceito, e lembrando, quando a gente tem um poder executivo que começa a controlar a arte, isso pra mim me parece muito mais uma manifestação de ditadura, beleza? Isso é bastante problemático, isso é uma censura do nosso governo federal. Como quarta declaração, ele falou, né, acredito que todos vocês viram aí, que a fome no Brasil é uma grande mentira. E aí depois ele até consertou, não, tem alguns que passam fome, mas também não é um problema assim, né? Por exemplo, ó, aqui entre os jornalistas, não tô vendo nenhum magrinho. Ainda fez uma espécie de piadinha, né? Aliás, aquelas lives que ele comenta, galera, pelo amor de Deus, aí não sei se vocês já assistiram, depois dá uma olhada, é ridículo aquelas lives, tá? Ele faz umas piadinhas de conotação pejorativa, falta decoro, né? Falta se comportar como um presidente de verdade. Pra quem não sabe, a FAO, né, que é um órgão seríssimo, ela já alistou, ela já mostrou que o Brasil ele tem um pouco mais de 5 milhões
de pessoas que passam fome no Brasil, isso lá em 2013. Convenhamos que a nossa economia, não por culpa dele também, né, muito culpa do governo Lula, petista, tal, da Dilma, do Temer, etc., cresceu bastante a miséria, e são dois índices que geralmente caminham junto, fome e miséria. Então é bem provável que a fome tenha já superado esses 5,5 milhões, aí, 5,2 milhões de pessoas. Lembrando que 5,2 milhões de pessoas é mais do que muita capital espalhada pelo Brasil. Ou seja, sim, presidente, tem muita gente que passa fome e, desculpa, você me fazer esse tipo de comentário mostra o quão ignorante você é em relação aos problemas sociais brasileiros. Imagina um tipo de resposta, por exemplo, não, a gente sabe que existe a fome, mas a Tereza Cristina, sei lá, outros ministros, o Paulo Guedes, etc., estão fazendo planos econômicos, plano de incentivo à agricultura familiar, que vai solucionar a fome no Brasil. Não, ele fala que aqui não tem fome, porque o solo do Brasil é muito fértil. Problema também, tá? O solo do Brasil não é muito fértil, isso é uma falácia que é passada por aí, quem é geógrafo sabe disso. A gente tem muitos solos que não são férteis no Brasil, inclusive o solo amazônico, e que qualquer coisa que planta tá aí. O grande problema é o Estado que atrapalha o desenvolvimento. Eu concordo, galera, que o Estado, muitas vezes ele atrapalha, é claro que concordo. Os altos impostos, alta carga tributária, mas não é o Estado que causa fome no Brasil, convenhamos, beleza? Aí ele falou que quem coleta os dados do Brasil, os dados de desmatamento no Brasil, com certeza está afiliado a algum tipo de ONG, porque está mostrando, né, que o desmatamento da Amazônia está aumentando, etc. Aliás, até saiu uma notícia na BBC mostrando que o Bolsonaro disse que o índice de desmatamento da Amazônia é uma mentira, que o desmatamento da Amazônia não está crescendo. Isso vai contra todos os organismos sérios. Isso é um anticientificismo. Isso é você brigar com a ciência, brigar com os números. O que? O Instituto de Pesquisa está mentindo? A FAO está mentindo? O INPE está mentindo? O IBGE está mentindo? Existe uma grande conspiração esquerdista, marxista, comunista, que quer tirar o Bolsonaro do poder? Pelo amor de Deus, né? O grande fato é, vamos encarar a verdade e propor planos políticos que solucionem esse desmatamento, mas não. Ele vem aí com um discurso contra o aquecimento global, ele vem com um discurso contra o desmatamento, falando que existe um ativismo ambiental aqui no Brasil, percebe? Quando na verdade o Brasil ele tem uma mega responsabilidade, porque nós somos um dos países mais mega diversos para o mundo, e a Amazônia tem uma importância não só local, como uma importância regional e quem sabe até global para o mundo, tá bom? Então, de novo, né, fazer passar vergonha, isso é fazer o Brasil passar vergonha externamente, tá? E aí depois ele falou, né, a sua sexta declaração, tem 8 aqui declarações polêmicas. Na sexta declaração, ele falou que a multa de 40% que o patrão tem que pagar para o empregado, ela é um exagero, né? Imagina, pagar 40% de multa, isso desincentiva, aliás, a criação de emprego. E aí, de novo, né, como a gente não pode ser extremista. Eu concordo que o trabalhador é caro no Brasil, concordo. Acho que tem que ser revista algumas leis, etc. Mas cuidado da maneira como a gente fala, sabe por quê? Porque se a gente começa a criminalizar todos esses tipos de coisas, a gente começa a tirar os direitos trabalhistas, e eu posso falar assim pra vocês, é verdade. Sabe por que o Brasil não cria emprego? Porque os trabalhadores aqui têm que pagar salário, né? Poxa, olha que absurdo, pagar salário pro trabalhador. Se não tivesse que pagar salário, teria muito mais emprego no Brasil. Claro que eu peguei um extremo, né? Um absurdo. Mas olha como ele critica de maneira errada. O problema não são todos os direitos trabalhistas, e sim alguns direitos trabalhistas. O FGTS é um desconto, aliás, até fiz vídeo do FGTS, tá? Confira aí. O FGTS é um desconto que a empresa dá, né? De 8%, que ao invés de depositar na conta do trabalhador, ela deposita num fundo de garantia. E o Estado vai lá e usa aquele dinheiro para fazer outros tipos de investimento, para incentivar, por exemplo, a indústria de construção no Brasil. Isso tá errado. Eu concordo, tem que combater o FGTS. Acho que o FGTS já saiu de moda, não tem mais que ter FGTS. Mas não falar que a multa no FGTS é o que culpa o desemprego no Brasil. Senão a gente tira todos os direitos trabalhistas e, claro, né, o patrão vai ficar totalmente agradecido, percebe? Absurdo isso aí. O Bolsonaro, ele vai contra o ideal de defesa dos trabalhadores. Isso é nítido. Como sétima, essa é uma das mais preconceituosas, né? Ele falou assim, desses governadores de Paraíba, até usou a preposição errada aí, né? De Paraíba, aí o pior é o do Maranhão. Ele generalizou tanto o Nordeste quanto os governadores do Nordeste e pior, falou que não tem nenhum tipo de relação com o Flávio Dino, que para quem não sabe é o governador do Maranhão. O Maranhão, que a gente sabe, existe um déficit fiscal ali e tal, uma série de problemas, mas sim, um governo tem sim que se comunicar mesmo com partidos de oposição, mesmo com governadores que não pensem iguais a eles. O Nordeste ele é super importante do ponto de vista de turismo. Nós temos, por exemplo,
Em Campo Grande, nós temos Recife, nós temos Fortaleza, uma série de cidades que trouxe uma série de culturas, várias coisas importantes para a nossa economia, produção agrícola. A gente tem no Nordeste hoje, é uma das regiões que mais cresce no Brasil, principalmente a Zona da Mata. O sertão nordestino, o desenvolvimento de agricultura, fruticultura irrigada. A gente tem, por exemplo, na região do Agreste, um cinturão verde altamente produtivo. O meio norte, por exemplo, produção de carnaúba, babaçu, expansão da soja. Ou seja, o Nordeste, ele tem uma riqueza cultural, social e econômica gigantesca. Mas não, o presidente prefere se referir de maneira totalmente pejorativa, generalizando aquela visão bem preconceituosa de quem é sudestino ou sulista, né? Falando, ah, nossa, nordestino, chamando tudo, olha os Paraíba aí, né? Ou seja, é uma ofensa à região Nordeste, com toda certeza, e mostra de novo, né, o desconhecimento que ele tem do Brasil, afirmando que o Nordeste é uma região mais subdesenvolvida e que não merece todo esse interesse necessário. Eu, se fosse nordestino, né, aliás, somos todos Paraíba, aí, hashtag somos todos Paraíba, tem que ter respeito por todas as regiões do nosso país. E por fim, que até mereceu uma nota de repúdio, né, da Globo, que ele falou que a Miriam Leitão, deixa eu ler aqui direitinho pra vocês, ó, estava indo, porque a Miriam Leitão, a gente sabe, né, que ela foi torturada durante a época da ditadura e tal. E aí, quando ele foi questionado sobre isso, ele falou que, na verdade, não. A Miriam Leitão, ela participava da guerrilha, estava indo pra guerrilha da Araguaia, e que nem teve muito essa coisa aí de tortura, não, que ela fica se vitimizando. A gente sabe que, de novo, né, a ditadura brasileira, economicamente, tiveram coisas positivas, a gente sabe, né, infraestrutura, tal, não tô criticando tudo economicamente. Mas socialmente, e principalmente a censura e a perseguição foram coisas bastante perigosas. E ela nunca participou de movimento de guerrilha, ela nunca foi no fronte de combate. Ela fazia, assim, propaganda contra o governo militar. Aliás, essa perseguição que o Bolsonaro faz contra a Miriam Leitão, acusando que ela é socialista, comunista, sei lá o que seja, é uma baita de uma hipocrisia. Por quê? Porque a Miriam Leitão, ela já criticava os governos lulopetistas, já criticou a Dilma, criticou o Temer, ela é uma crítica de todos, praticamente todos os governos. Claro, pessoal, não tem como não se indignar com esse tipo de governo que o Jair Bolsonaro faz. Tudo bem? Enfim, essas foram as declarações que eu separei pra vocês aqui, que eu acho extremamente perigosas, e espero eu, né, de verdade, galera, torço pra que o Bolsonaro faça um bom governo, e acredito que algumas medidas podem até ser positivas. Por quê? Porque alguns ministros, eles podem ser inteligentes, tá? Eles podem fazer coisas boas, esse ideal de liberar um pouco a economia, né, tirar um pouco o peso do Estado, eu acho interessante. Mas essa pauta, essa agenda completamente conservadora, esse anticientificismo e essa falta de decoro que ele tem, isso depõe muito contra ele. Então, o Bolsonaro, fica aqui uma sugestão para você. Se comporte como um presidente, porque você é da 8ª maior economia mundial. Belezinha? Deu para entender? Então é isso aí, galera. Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso aí. Beijos, abraços e